Obrigado, presidente Exalci, e uma boa tarde àqueles todos que nos ouvem e nos assistem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Eu não poderia começar o meu pronunciamento sem fazer menção a um dos assuntos que tomam espaço em toda a mídia nacional. E eu me refiro ao julgamento do Supremo Tribunal Federal ontem no acolhimento dos embargos infringentes. Eu não vou aqui declinar sobre a questão jurídica, até porque vários aqui ocuparam os microfones da Câmara para elogiar a decisão do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello. Eu só quero dizer que a agonia do PT e dos mensaleiros continua. Nós iremos terminar 2013 e começar 2014 ao longo de todo o ano discutindo este caso que foi o maior caso de corrupção já visto na história do nosso país. Infelizmente, o povo brasileiro não vai colocar uma tampa em cima deste fato lamentável, que tem integrantes, inclusive, que ocuparam o plenário desta casa e que foi ocorrido dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas eu não vim aqui falar sobre o mensalão e sobre a decisão do Supremo. Eu vim tratar, sim, também sobre um assunto que diz respeito ao Partido dos Trabalhadores. E eu me refiro ao investimento na infraestrutura do nosso país. Não seria novidade a este plenário a minha posição em relação à falta de capacidade do governo que aí está, do governo do PT, em executar e planejar ações concretas. O governo do PT, que demonizava a privatização e a concessão por incapacidade de gestão, acolheu esta ideia, adotou, assumiu. Na verdade, o governo do PT, ele tem um conflito shakespeariano, be or not to be. Ele faz a concessão, mas maltrata o concessionário. Não dá garantia jurídica, não tenta remunerar o capital do investidor. É como se ele precisasse de alguém e, ao obter aquela ajuda, ele maltratasse aquele que estendeu a mão. E eu vou exemplificar a incapacidade e o desastre do governo do PT em planejar e executar obras edificantes. Vou repetir. A transposição do Rio São Francisco, que era uma obra orçada em 4,5 bilhões e hoje já tem algo em torno de 9,2 bilhões do seu orçamento e que só tem 40% executado. A Transnordestina, Ferrovia Norte-Sul, são algumas das obras que o governo do PT não consegue tirar do papel. E também, por que não falar, senhor presidente, das rodovias? Rodovias estas que, dos 9 trechos rodoviários que serão licitados nesse momento, todos faziam parte do PAC. O PAC, no qual o presidente Lula dizia que era o maior programa de aceleração e desenvolvimento do nosso país e que a presidente Dilma era a mãe deste programa. Pois não tira do papel. Não tira do papel e foi obrigada a repassar para os concessionários esta obrigação, ou este desafio de colocar de pé as rodovias. Mas por falta de habilidade, e como eu aqui disse, daquele impasse, daquele conflito interno, e não saber como fazer o governo crescer e também não saber como fazer com que os outros realizem esta tarefa, o governo do PT novamente fracassou no que se refere às concessões das rodovias. Começou pela rodovia 262, que era uma das principais rodovias que iriam ser licitadas ou iriam ter um concessionário. Essa BR vai do Mato Grosso ao Espírito Santo e ela deu deserta. Deu deserta por uma razão no qual o economista respeitado Edmar Baixa diz que o governo demorou tanto para fazer as concessões e agora o fez de qualquer jeito, ou seja, sem planejamento e sem execução. Um dos problemas, diz o economista, é que não foram feitos estudos completos para determinar a demanda de cada rodovia e a rentabilidade necessária para o investidor, ou seja, a licitação deu deserta.
E o governo tenta novamente fazer uma concessão de uma rodovia e vai agora para a rodovia, a BR-050, que vai de Minas Gerais ao Goiás. Para se ter uma ideia, o deságio que foi oferecido pelo concessionário foi de 42,38% ao preço sugerido pelo governo federal. Foi o valor no qual o governo conseguiu realizar esta concessão. E quem é que perde em última análise? É o povo brasileiro. Porque estas concessões são feitas para que o governo receba recursos e possa investir em nosso país. Eu só espero, senhor presidente, que o investimento desse governo não seja na criação do 40º ministério, porque o dinheiro público é gastado sem pena por este governo. Afinal de contas, são 39 ministérios, no qual a presidente mal encontra um ministro a cada ano. É um desperdício de dinheiro público, onde, por outro lado, todos nós sabemos, a educação não funciona, a saúde não funciona, a segurança pública não funciona, a geração de emprego e renda não é incentivada, e aqui nós voltamos à temática da qual estou tratando, a falta de investimento em infraestrutura, porque um país que investe na infraestrutura, ele cresce. Crescendo, ele tem novos empregos gerados, e esse governo não sabe trabalhar com geração de emprego e renda. É um governo que se vangloria de tirar os mais pobres da pobreza, mas provavelmente ele quer apenas dar o peixe. Ele não quer que o povo brasileiro saiba pescar. Ele quer ser um governo populista que torna o povo brasileiro refém dos seus mecanismos. Mas o povo brasileiro está atento a todos os fatos políticos. A cada dia o povo brasileiro está mais politizado, mais consciente, e tanto é que tem ido às ruas protestar contra esse descaso e desperdício do dinheiro público. Então, eu venho aqui cumprir o meu papel de cidadão, de representante do povo do meu estado, do povo do Rio Grande do Norte e do povo do Brasil, para dizer: este governo definitivamente é um governo que não sabe planejar, não sabe executar e agora não está nem conseguindo repassar esta responsabilidade àqueles que gostariam de investir no país. Mas que, como eu disse, por falta de segurança jurídica, por falta de uma baixa rentabilidade e, mais do que isso, por uma falta de um pulso forte, de um pulso firme e de um medo de um risco político, porque esse governo não se posiciona para garantir a integridade do patrimônio público, que é hoje explorado pela iniciativa privada, muitos empresários estão dando as costas para esse governo e, consequentemente, dando as costas para o nosso país, que precisa muito de melhorias na infraestrutura. Era isso que eu queria deixar aqui, nesta tarde de quinta-feira, no plenário da Câmara, como mensagem a todos os nossos conterrâneos e amigos brasileiros.